Primeiramente, bom dia, meu irmão. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, esteja no seu lar, na sua família, que você possa estar tendo um dia na presença do Senhor, guardado e protegido pelo nosso Senhor. Gostaria de pedir humildemente que você clique em inscreva-se, deixe o seu curtir, ajude-nos nessa tarefa de anunciar um evangelho puro e verdadeiro, focado totalmente na palavra do Senhor Jesus. O assunto de hoje é muito importante, muito relevante, pois se trata de um problema crônico no meio cristão, que é justamente a leniência com o pecado. Muitas igrejas, cristãos, doutrinas passam a mão na cabeça do erro, do pecado, das coisas erradas. Muitos estão aceitando doutrinas que praticamente permitem o pecado no meio cristão, né? Muitas igrejas, muitos cristãos praticando, exercendo e influenciando outros a cometerem os mesmos pecados que eles cometem. Uma geração que tenta influenciar o povo santo a não ser santo. E nós, como defensores do verdadeiro evangelho, nós temos que combater frontalmente essas mentiras que são propagadas, essas mentiras que tentam desestimular a nossa fé, enfraquecer a nossa fé. Afinal de contas, nós temos o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jesus, que não gosta da iniquidade, que odeia a iniquidade. E no que depender do Senhor e dos seus homens, ele vai sempre estimular a santidade, ensinar o que é correto, mas as pessoas que vão decidir no final das contas, nós temos o livre-arbítrio. E para começar, como sempre, na palavra de Deus, vamos no livro de 1 João, capítulo 3, versículos 7 ao 10. Eu vou ler, como sempre, em NTLH, por ser uma tradução mais moderna, mais clara, que facilita o entendimento de todos. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo, e o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Aqui o apóstolo João está nos deixando claro como o cristão age. O cristão, ele se afasta do pecado. O cristão, ele tem aversão ao pecado. E não simplesmente porque ele é melhor que os outros. Não, jamais. É porque ele tem dentro dele um espírito, uma força que o inspira a ir contra o pecado. Isso é claro se o Espírito de Deus estiver em você. Se o Espírito de Deus estiver no cristão, ele vai ser empurrado a ir contra, ele vai ser contraestimulado, ele vai se afastar do pecado, ele vai ter aversão àquilo ali, porque ele tem Deus dentro dele, ele tem a luz dentro dele, e a luz, ela não se mistura com as trevas. Por esse motivo, o cristão verdadeiro, ele vai se afastar. Aí entra a questão: a pessoa tem se dedicado, tem buscado o Espírito de Deus, o cristão tem se entregado nas mãos do Senhor, ele tem se colocado nas mãos do Senhor, tem buscado a presença do Senhor, buscado a sua face, orado, tem jejuado, tem buscado o Senhor, porque a vida do cristão é uma vida de retidão e uma vida de abnegação. Ele vai abrir mão daquilo que é incorreto diante de Deus, daquilo que Deus não se agrada, daquilo que ofende a gloriosa presença do nosso Senhor. Ele vai se afastar porque ele ama a Deus, ele não quer ficar cometendo aqueles pecados. Mas hoje o que vemos é justamente muitos cristãos passando pano, estimulando errado, falando que não tem problema. Muitos cristãos aceitando o erro, passando a mão na cabeça do erro, deixando acontecer, deixando crescer. Não tem problema nenhum. Mas não é assim, nunca foi assim. O cristianismo, ele segue a doutrina do Senhor Jesus, o que o Espírito de Deus nos ensina, e ele foge do mal. Tanto deve ser assim hoje como foi assim no passado. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fez quando ele descobriu que estava ocorrendo um pecado no meio dos irmãos da igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 1. Está escrito assim: agora estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Fiquei sabendo que certo homem está tendo relações com a própria madrasta. Como é que vocês podem estar tão orgulhosos? Pelo contrário, vocês deviam ficar muito tristes e expulsar do meio de vocês quem está fazendo uma coisa dessas. Quanto a mim, ainda que não esteja presente pessoalmente, estou com vocês em espírito e agindo como se estivesse aí, já julguei, pela autoridade do nosso Senhor Jesus, o homem que está fazendo essa coisa terrível.
Quando vocês se reunirem, estarei com vocês em espírito. Então, pelo poder do nosso Senhor Jesus, que estará presente conosco, entreguem esse homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído, mas o espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha como é forte o posicionamento do apóstolo Paulo contra o irmão que está cometendo um pecado de imoralidade, que é estar tendo relações com a sua madrasta. O apóstolo Paulo determina que a igreja o entregue a Satanás. Alguns estudiosos acreditam que isso significa expulsar da igreja, porque a visão dos cristãos naquele período era que se você estava na igreja do Senhor Jesus, se você estava unido ao corpo de Cristo, você estava salvo do mal, você estava na influência do reino dos céus, no campo do reino dos céus, ali protegido debaixo da asa do Senhor Jesus. Mas quando você estava fora, estava no mundo, quando você não participava daquele seio, você estava nas mãos do Satanás, porque o mundo pertence ao Satanás. Essa era a visão, já começa por aí, uma visão bem mais rigorosa do que a maioria das igrejas hoje. Muitas até abrem mão de ter essa visão de que a igreja é o lar santo, onde você se reúne com santidade entre os irmãos. Não, tem igreja que faz até balada no meio da igreja, gente. Tem igreja que permite que haja até cultura mundana envolvida no meio dos cristãos. Tem igreja que toca até música secular, misturando um ambiente de santidade com músicas que não pertencem, que não tem influência espiritual alguma do Espírito de Deus. Então o apóstolo Paulo teve o posicionamento. Ele falou: expulsem do meio de vocês, entreguem a Satanás. E hoje o que nós vemos é muito diferente. Hoje o que nós vemos é: vem, fica aqui com a gente aceita, não tem problema, o Senhor que vai julgar, eu não julgo, o Senhor que vai julgar. É uma das maiores mentiras que o mal inventou, é que o cristão não julga. O próprio apóstolo Paulo determina para nós julgarmos. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 2. Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas coisas pequenas? Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais então devemos julgar as coisas desta vida. Aí no versículo 9, meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo julga. Julga da maneira cristã, da maneira correta. Ele diz: vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes, não terão parte no reino de Deus. O próprio apóstolo Paulo está deixando claro, de acordo com o regulamento de Deus, de acordo com as regras que o Espírito Santo passa para uma vida cristã, de acordo com as regras que o Espírito de Deus passa para um cristão, para a igreja, quem vai ser salvo e quem não vai. Então não é uma questão de julgar por se achar superior, é uma questão de julgar para haver um alinhamento, para correção, para que a igreja seja salva no dia do Senhor. Se ele, como líder, não ensinar, não corrigir, não castigar os erros dos cristãos, quem vai? Ele é o responsável por guiar. O pastor guia suas ovelhas, não é assim que o Senhor disse? Então, como líder, o certo é ele guiar, ele condenar a atitude errada e elogiar a atitude correta. Por isso, o apóstolo Paulo determinou a expulsão daquele irmão da igreja, justamente porque ele estava fazendo uma coisa errada, que era um absurdo estar acontecendo uma coisa daquela no meio cristão. Assim também, meus irmãos, deveria ser no meio da nossa igreja, no meio das igrejas cristãs dos dias de hoje. Mas o que está acontecendo é exatamente o oposto. Nós vemos as pessoas cometendo falhas e ainda assim, da mesma maneira, passa um pano e tá tudo bem, pode continuar vivendo na sua vida errada. Irmão, Deus não gosta. Mas fica aqui, fica no nosso meio, fica de boa, fica tranquilo. Não, irmãos, o ambiente cristão é um ambiente santo. Não pode haver uma mistura entre água e óleo. Da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Uma coisa é a pessoa que está em transformação, está se libertando do pecado, está em transformação, está ali na igreja porque está buscando com sinceridade, com o coração, se transformar, abandonar uma vida errada. Aí a igreja abraça mesmo. Agora, aquele que se diz cristão e age completamente o oposto, diz cristão, mas peca e continua pecando de propósito, quer continuar pecando, esse, meu amigo, tá errado. Como que o cristão vai combater o pecado? Como nós
podemos combater o pecado. Só existe um caminho. E esse caminho não é com a força da nossa própria natureza, com a nossa carne, criando tradições que inclusive levam o ser humano a ter um caminho muito semelhante aos fariseus. Criavam tradições que no final das contas valiam mais até mesmo do que a lei de Deus. Não é assim, não é dessa forma. Em Colossenses capítulo 2, versículo 23, está escrito: de fato, essas regras parecem ser sábias ao exigirem a adoração forçada dos anjos, a falsa humildade e um modo duro de tratar o corpo, mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. O apóstolo Paulo está falando aqui, não adianta esse monte de regra, legal, parece até sábio, bonito, e você usa essa roupa, você usa aquilo, você se veste dessa forma, você só fala desse jeito, você não... tal dia você guarda, tal dia você não guarda, tal dia você... Só que essas coisas não têm força sobre a natureza humana. Elas não conseguem controlar a natureza humana. E é por esse motivo que elas são inúteis. Não adianta. Porque as paixões que levam à imoralidade, a pessoa continua tendo. Os desejos pecaminosos. A pessoa... Vamos sugerir, ela guarda a terça-feira. Toda terça-feira ela guarda porque é a lei da igreja dela. Ela guarda para se consagrar, ora jejua. Aí beleza, na quarta ela tá vendo pornografia, na quinta ela tá traindo a esposa, na sexta ela tá... De que adianta? Aí chega no sábado, trai o marido. De que adianta? Não, só pode usar tal roupa. Aí uma suposição, digamos que só pode usar calça. Na minha igreja... só pode usar calça. Aí usa calça, mas com a mesma calça que tá usando, trai o marido, trai a esposa, odeia os irmãos, cria intrigas. De que adianta usar calça? É inútil, porque o que vai combater o pecado, a natureza pecaminosa, não são essas regras. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Você pode prosseguir, ler com mais profundidade esse capítulo inteiro de Colossenses, que você vai ver que tem muito mais detalhe aí. Ele está batendo forte nessa questão de tradições, de regras humanas, que não tem valor nenhum na hora de combater o pecado. A forma correta de combater o pecado, meu amigo, minha amiga, é essa. Colossenses 2, no versículo 11. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Romanos capítulo 8, do versículo 12 em diante. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora vamos no versículo 8. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. A natureza humana, meus irmãos, a nossa natureza, as nossas inclinações naturais são o maior inimigo contra Deus, na obediência de Deus, na obediência do Espírito de Deus. Não adianta eu vestir uma determinada roupa, fazer uma determinada prática, se a minha natureza continua viva dentro de mim, me instigando, me influenciando a cometer pecados que desagradam a Deus. Então, como o apóstolo Paulo disse no versículo 13, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. O que isso significa? Como que eu mato a minha natureza humana? O que eu tenho que fazer? Você não consegue, meu irmão, ter contato, minha irmã, com o Espírito de Deus se você não orar, se você não jejuar, se você não buscar o Senhor, se você não se consagrar. Se eu pudesse resumir qual a regra que a igreja tem que seguir para abandonar o pecado: se consagrar. A gente está vivendo uma geração que a Bíblia não é lida, cristãos que não leem a Bíblia. Vocês sabem por que a palavra do Senhor chegou até os dias de hoje? Porque ela era preservada. A igreja tinha a palavra, as cartas dos apóstolos, como um guia para a vida. Eles não abandonavam, eles andavam com aquilo, guardavam aquilo no coração. A igreja primitiva tinha aquilo. Por isso que até hoje nós temos Bíblias, pelo zelo que todas as igrejas e comunidades cristãs espalhadas na época tinham. Elas sempre tinham uma cópia e outra cópia
cópia e outra cópia, porque para eles era relevante ter essas palavras, era importante que tivessem essas palavras para guiarem os seus passos. Meu amigo, minha amiga, se você não ler a Bíblia, você vai ser enganado. A mentira vai chegar e vai, levar você na ideia. Sabe por quê? Porque você não sabe, você é levado por uma doutrina ou outra porque você não leu, você não comparou. Ah, Felipe, mas e os que não sabem ler? Hoje nós temos tantas tecnologias disponíveis. Eu mesmo uso o aplicativo da Bíblia online, da Bíblia no celular, que esse aplicativo ele lê para você e é uma leitura muito boa, por sinal. É excelente. Como, meu amigo, minha amiga, que não todos nós hoje temos acesso à Bíblia. Todos nós temos acesso à Bíblia. Nós temos que buscar, nós temos que debruçar sobre a palavra de Deus. Buscar o conhecimento do Senhor é vital para que nós possamos obedecê-lo. Se nós não soubermos o que está escrito, nós vamos seguir o quê? Muita gente critica, é aquela igreja, né? Ela rouba dinheiro, ela pede dinheiro. Você já leu na Bíblia onde está escrito que não pode pedir dinheiro, que não pode ofertar, que não pode? Você já leu em alguma parte na Bíblia onde está escrito que não pode? Porque se você leu que não pode e estão fazendo, alguma coisa está errada, você concorda? Porque se eu digo para você, faça isso, e você fala, não pode fazer isso, e eu falo para você, me mostra onde está escrito que não pode. E se você me mostra, onde eu vou colocar minha cara? Esse é o ponto, muita gente critica, mas não sabe da onde tirou. Elas tiraram da cabeça delas, da opinião delas, mas e a Bíblia? E o que a palavra do Senhor diz? E o que Jesus determinou? E o que Deus determinou? Será que você está pautado na opinião de Deus? Será que você está de acordo com Deus ou você está contra Ele? Então, meus amigos, como está escrito no livro do apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Isso é super relevante. O que nos leva para a condenação, como eu já li, o que o apóstolo Paulo falou em Romanos, é a nossa natureza, meus amigos. Nós temos que vencê-la. Nós temos que vencer a nossa natureza. É ela que nos condena, é ela que nos leva para o castigo de Deus, para a condenação eterna. E como nós fazemos isso? Mediante o Espírito de Deus, o Espírito que o Senhor Jesus coloca no coração de cada um daqueles que nele creem. Então é contra esses desejos que nós temos que combater, e nem sempre, meus amigos, nem sempre vai ser uma determinada vestimenta que vai acabar com a sua natureza, não. O que vai acabar com a sua natureza é o quanto você se consagra ao Espírito de Deus, o quão cheio do Espírito de Deus você está. E para finalizar nossa mensagem hoje, vamos no livro do apóstolo João. Em 1 João capítulo 2, versículo 27, está escrito: Mas sobre vocês Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. O mais importante de tudo, meus amigos, que o apóstolo João até fala, e não é necessário que ninguém os ensine, porque vocês têm o Espírito de Deus dentro de vocês. Se você busca o Senhor, se você busca o Senhor Jesus, se você tem comunhão com o Senhor, você recebe o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus guiará a sua vida em todos os aspectos. Ele vai te dar o discernimento do que é certo, do que é errado, aonde ir e aonde não ir. O Espírito de Deus, cuidado, estamos vivendo tempos que muitos dizem que é o Espírito de Deus que eles possuem, e na verdade o que eles possuem é algo muito diferente. Deus abençoe.